Queridos, novamente com vocês, Pastor Onéas César Filho, Igreja Batista Sião em Campo Grande, Ministério Chama Viva, no nosso curso do Apocalipse, versículo por versículo. Nós estamos avançando e hoje nós estamos chegando ao capítulo 16 e nós começaremos a ver hoje o derramamento sobre a terra das 7 taças, os 7 juízos de Deus, ou o juízo de Deus em 7 etapas através das taças. Mas antes disso, eu gostaria de ver algo muito importante com você, uma observação bastante importante. Vamos lá? Ok, vamos lá. Eu trago a você novamente, veja bem, a bacia de bronze, chamada na Bíblia de o mar, né? O mar de bronze, aí está. No tabernáculo de Moisés, o mar era de bronze, essa pia. Bronze é figura de juízo. Agora no Apocalipse, o mar é de vidro semelhante ao cristal, isto é, brilhante, resplandecente e reluzente. Porque os que estão perante o Senhor já estão totalmente livres de qualquer impureza e de todo juízo. Eu vou explicar a você melhor isto. Veja bem, a Bíblia explica a Bíblia. Nunca se esqueça dessa expressão, repito, do saudoso bispo Roberto McAllister. A Bíblia explica a Bíblia. Muito do Apocalipse já está anotado, já está escrito, tem uma relação direta com o Velho Testamento, especialmente o tempo de Moisés e o tabernáculo e a história do Egito. Lá havia, na entrada, veja bem, do santuário, havia essa pia redonda feita de bronze, com água, onde os sacerdotes se purificavam, se lavavam para as mãos, os pés, para poderem entrar na presença de Deus e ministrar. Só que agora, esse detalhe que eu quis trazer a vocês, agora no Apocalipse, aparece também uma pia, veja bem, diante do Senhor no templo, né? No sentido de a presença de Deus junto ao trono de Deus. Só que ela agora não é mais de bronze. Por quê? Porque todo o juízo passou. Os remidos estão diante do Senhor. Não há mais juízo para eles, se cumpre a palavra em toda a sua plenitude. A palavra que diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Assim que lá o mar ou a pia já não é mais de bronze, no sentido de juízo, mas de vidro puro resplandecente como cristal, porque eles agora estão já purificados. E através de quê? Através da obra da cruz. Nenhuma condenação mais há para eles. Eu gostaria de deixar esse detalhe com você. A Bíblia explica a Bíblia. Graças a Deus por isto. Vamos então agora ao capítulo 16, o derramamento das taças. Na verdade, o derramamento das 7 taças. Vamos lá. Introdução. Neste capítulo, veremos o derramamento das taças sobre a terra. Note, à medida em que percorremos este capítulo, como essa operação divina se assemelha ao derramamento das pragas sobre o Egito. Aqui está uma relação direta, de semelhança, de ligação. Então eu volto a dizer, a Bíblia explica a Bíblia. Vale lembrar que o Egito é uma figura do mundo. Faraó, figura de Satanás. O povo de Israel, figura da igreja tirada do Egito e em marcha para a terra prometida, que por sinal chamamos de Canaã celestial. Aí está outro elemento de ligação na palavra de Deus, do Apocalipse, com o livro do Êxodo. Vamos em frente. Moisés é um tipo do Senhor Jesus Cristo. Assim, a história parece repetir-se, fazendo-nos lembrar da palavra que diz: o que foi,
isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Isso está em Eclesiastes 1:9. O Deus maravilhoso, ele já prenunciava lá atrás as coisas que viriam no tempo do fim. Logicamente, essas 7 pragas ocorrem durante a grande tribulação, levando-nos a compreender bem por que o nome grande tribulação, bem como porque o Senhor Jesus disse que esse tempo seria um tempo qual nunca houve desde que há mundo. Gente, eu estava meditando, estava revendo este capítulo para gravar este vídeo, e nós já estamos livres disso. Isso que a gente está vendo aqui, 7 selos, 7 pragas, 7 trombetas, só se relaciona conosco, a nós, aquilo que é bênção de Deus, como vimos ainda há pouco dos remidos no Monte Sião. Mas essas pragas, esses juízos, não são para os fiéis de Deus. Estaremos arrebatados com o Senhor. Mas eu confesso a vocês que eu me assustei, mesmo assim. E nós vamos ver isto agora no correr do capítulo 16. Essas taças vão complementar os 3 segmentos do juízo de Deus na grande tribulação sobre a terra: os selos, as trombetas e agora as taças. E será um tempo horrível, terrível, tremendo, que eu não consigo, nem ninguém, nenhum ser humano consegue descrever. Meu irmão, minha irmã, esses juízos contidos nas taças são muito semelhantes aos que saíram das 7 trombetas. Aí está. Parece claro que eles são, em verdade, o agravamento dos juízos das trombetas, pois tocam diretamente nos que têm o sinal da besta. Nós ainda veremos esta ou essa semelhança. Normalmente se pensa que o sofrimento será apenas dos que serão perseguidos pelo anticristo e o seu sistema, mas não. O sofrimento na terra, na segunda metade da semana de anos da grande tribulação, também virá aos ímpios e até ao trono da besta, como veremos, especialmente pelos sinais do céu numa ação de Deus. Prepare-se para ver, a língua está coçando, mas eu vou te dizer isso. O juízo de Deus virá de um modo terrível, tremendo, sobre o trono da besta, sobre o seu sistema iníquo de governo. Eles vão ranger os dentes, morder os lábios, digamos assim, pelas coisas que virão, porque terão provocado a ira do Deus Supremo. Mas esse Deus que ama você e ama a mim. Conosco, ele é todo amor, mas com os seus inimigos, que eles se preparem. Vamos lá, vamos continuando. Aí está. É bom falar novamente. 7 anos da grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, uma semana de anos, 7 anos. Metade da semana, veja, em 3 anos e meio, surge o anticristo e ele traz ao mundo uma falsa paz, uma paz tão falsa, tão resplandecente, que as pessoas dirão: agora sim, esse é o verdadeiro Messias. Os judeus então dirão: esse é o verdadeiro Messias. Mas quando chegar a metade da semana de anos, ele consolidou o seu poder. Nos outros 3 anos e meio, virão os selos, as trombetas e virão as taças, quando ele mostrar a sua verdadeira face e começar de fato a operar a maldade, a iniquidade no seu governo. É aqui que Deus estará enviando os selos, as trombetas e as taças. Tudo isso, todo esse drama que nós vemos, acontecerá aqui. Nunca esquecer, o governo do anticristo será de 7 anos, metade de falsa paz, metade de grande sofrimento. É na segunda metade que virão os juízos
divinos. Aí está, vamos seguindo. Agora, abra sua Bíblia comigo, abra a Bíblia e vamos lá. Vamos em frente na palavra da revelação. Verso 1, Apocalipse 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. Aí está. Ouvi uma voz do céu. Deus está no comando supremo de todas as coisas. É do seu templo ou do trono, né, que sai a ordem para derramar as taças sobre a terra. Aí começa o dia da vingança do Senhor Todo-Poderoso. Aí está. Vamos ler agora o verso 2. E foi o primeiro e derramou a sua salva, ou a sua taça, sobre a terra. E fez-se uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Aí está a primeira taça, o primeiro juízo de Deus nessa sequência, nesse segmento agora. Aqui, os que são atingidos são os homens que têm o sinal da besta. Note bem isto, esses é que são atingidos. Deus não manda juízos dessa natureza sobre os seus queridos que estão passando a grande tribulação na terra, mas sobre os que têm o sinal da besta, um pacto com ela. Os seguidores do anticristo, que já tinham sido atormentados com escorpiões, agora recebem uma chaga maligna. Creio que aqui a linguagem é literal, é uma chaga mesmo, no sentido de uma enfermidade maligna, de efeitos terríveis, uma terrível e angustiante, tire esse Szinho, por favor, uma terrível e angustiante peste. Aí está a primeira taça que é derramada sobre a terra. Verso 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. A segunda taça, um juízo de Deus é enviado ao mar. Se com a trombeta uma terça parte do mar se tornou em sangue, aqui todo ele é atingido. Isto mostra uma sentença de Deus flagelando inteiramente o mar, que é essencial ao homem, à sua vida. Gente, aqui nós começamos a ver a semelhança das trombetas, né? Já na primeira taça também, mas das trombetas com as taças. Nas trombetas foi o juízo de Deus sobre uma terça parte do mar. Agora, imagina, nós temos a mente de Cristo, imagina o que será uma terça parte do mar apodrecendo sob o juízo de Deus. Mas agora, as taças parece mesmo claro que elas vão acrescentar, elas vão acrescer, elas vão trazer a totalidade do juízo de Deus sobre esses elementos da chamada criação ou natureza. Agora, imagina o que será. Isso que eu falei com você ainda há pouco, quando eu meditava, quando eu fazia uma revisão desse capítulo para gravar, eu fico imaginando as criaturas do mar morrendo todas, a fedentina que será, a contaminação que será, a poluição que virá à atmosfera a partir do mar. Nós temos a mente de Cristo, vamos pensar no que será. Eu repito, nós não estaremos aqui, na graça de Deus não estaremos, pela graça do Senhor. Mas imagina o que será. Realmente, como disse o Mestre Jesus, haverá pranto e ranger de dentes. São os juízos do Deus eterno, porque provocaram a sua ira. Então, nas trombetas, a gente vê uma terça parte do mar, mas agora todo o mar é atingido. Vamos ao verso 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e elas se tornaram em sangue. Fonte das águas. Primeiro a gente viu o mar. Agora a gente vê, veja bem, as fontes das águas, os rios, as fontes que fornecem água
para nós bebermos. Não? A terceira taça. Aqui são atingidos os rios, as fontes de água. Sabemos que é dos rios e fontes que vem a nossa água, elemento vital para a nossa sobrevivência. Assim, Deus começa a fechar o seu cerco sobre os homens ímpios, cúmplices do anticristo nas suas iniquidades. Agora os rios, as fontes. E daqui surgirá algo, parece que está logo aqui na frente, terrível com esta taça, com este juízo, com essa praga de Deus. Vamos em frente? Nós vamos agora aos versículos 5 e 6. Vamos ler a palavra de Deus. Versos 5 e 6 diz assim: E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e santo és, porque julgaste essas coisas, visto que derramaram, agora veja bem, visto que derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu também lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Terrível isto. Aqui está algo interessante. O anjo das águas. Existem anjos guardando, separados por Deus, guardando vários elementos da criação, setores da terra. E aqui aparece o anjo das águas. Eu quero dizer uma coisa a você. Eu, pastor Onéas, tive um pastor, fui vice-presidente dele por 15 anos, que ele foi a Belém do Pará fazer uma conferência religiosa numa igreja lá, e lá ele se deparou, Deus colocou na frente dele para uma batalha espiritual, demônios das águas da Amazônia numa moça, numa jovem. E ele passou uma noite, quase uma noite inteira em batalha espiritual com eles, até que eles foram expulsos daquela jovem. E num certo momento o Senhor revelou a ele: esse é o anjo das águas da Amazônia, um príncipe. E o Senhor deu mais revelação acerca da identidade daquele demônio. Ele então lidou com ele nessa área, nessas condições, e expulsou em nome do Senhor Jesus, e aquela moça foi liberta. Existem demônios agindo nas águas. Um rio do Brasil que é cheio de demônios, é o Rio São Francisco. Ele tem lá as embarcações, tem aquelas carrancas horrorosas lá na sua frente, na proa, eles têm uma carranca horrível, aquelas carrancas feitas de madeira. Aquilo ali, dizem eles, por sua superstição, que tem algo de espiritual. Eles dizem que é para expulsar, afugentar, espantar os maus espíritos do rio. E quanto mais feia for a carranca, mais eficácia ela tem na expulsão, no sentido de repelir aqueles espíritos maus do rio, na verdade demônios. O São Francisco tem esses demônios das águas também, mas aqui é um anjo de Deus que aparece, um anjo do Senhor, um santo anjo de Deus, o anjo das águas. Certamente é o príncipe do Senhor responsável pelos rios e fontes da terra. Sabemos que os anjos de Deus, assim como os de Satanás, esta é a verdade, seus demônios, estão em cada ponto da terra operando. E o anjo de Deus responsável pelas águas dá glória a Deus e declara a justiça do Senhor. Eles derramaram o sangue dos profetas, dos que falavam em nome de Deus. Agora chegou a hora de colherem o que semearam, com o justo merecimento. Creio que, embora as águas estejam literalmente poluídas e de modo insuportável, eles terão, veja bem, eles terão de bebê-las, mesmo a contragosto. Aqui diz, está escrito, é o juízo de Deus do qual eles não podem fugir. Eles derramaram o sangue dos santos de Deus, dos profetas de Deus. Eu diria, assim explicando isso, dos apóstolos e dos profetas. As pessoas, agentes santas do Senhor, derramaram sangue inocente. Agora Deus dará a eles, a essa geração do Apocalipse da grande tribulação, vocês agora vão beber água com sangue, e eles terão de beber, a contragosto, por necessidade, para sobreviverem.
É um juízo horrível, horroroso, que vem do grande Deus irado. Aí está. Ok. Vamos aos versos 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Veja bem, os homens ainda blasfemam. Aí está a quarta taça. Repito a você, nas trombetas isso também foi acontecendo, há uma semelhança. Mas só que lá Deus feria uma parte, veja bem, da terra, não é? Um terço. Mas agora Deus vai completando esta operação terrível. Aí está, não é? Foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. A quarta taça, vamos lá. Este juízo é sobre o sol. Os homens estão abrasados como fogo. Há aqui um fato interessante. Nos nossos dias fala-se muito da destruição da camada de ozônio do nosso planeta. Está se formando o que chamam de um buraco nessa camada. Como o ozônio é um gás que protege a Terra dos raios ultravioleta do Sol, esses raios estão penetrando cada vez mais na Terra. Isso eu digo agora nos nossos dias, provocando alterações climáticas e o aumento das áreas desérticas, bem como câncer de pele em pessoas. E os cientistas estão alertando para o agravamento desse problema. Essa é uma forma de abrasar os homens que nos pode dar uma ideia do que poderá ser esta praga. Porém, a palavra diz que isso não virá à terra como consequência da ação devastadora do homem, como hoje, mas sim por decreto direto e supremo de Deus. Nós temos hoje um elemento, um fenômeno que ocorre na Terra que a gente conhece, a imprensa noticia, a destruição da camada de ozônio. Os buracos que estão ocorrendo e os raios ultravioletas, os raios do sol estão penetrando, estão dando câncer de pele, doença de pele nas pessoas e causando outros males. Isso hoje. Mas isso hoje, veja bem a diferença, isso hoje ocorre pela ação do homem, pela destruição dessa camada de ozônio, pelas coisas que o homem está fazendo aqui embaixo. Mas nesse dia da grande tribulação poderá ser algo parecido até isto mesmo. A destruição total, digamos, da camada de ozônio, e aí a destruição virá então sobre os homens, mas por juízo direto de Deus. Direto de Deus. E nós estamos vendo então que o Senhor vai tocar por essas taças. A cada taça ele tocará na terra, ele tocará no mar, ele tocará nos rios e nas fontes e agora no sol. São elementos que nos cercam, que cercam a espécie humana. Não é? Aí está, e nos traz uma ideia bastante clara. Vamos aos versos 10 e 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, a quinta taça. Hein? Agora veja, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. A quinta taça. Essa taça agora vem sobre o trono da besta. Primeiramente, Deus começa por assolar com as primeiras taças o que está à volta do seu trono, o trono da besta. Creio que o Senhor age assim para provocar pânico à besta e ao seu trono. Por fim, ele chega até ela e lhe dá ou dará o seu juízo. Você que conhece a palavra de Deus, você sabe que Deus foi tocando na terra do Egito. Eu tenho falado a semelhança que existe das pragas do Egito, dos fatos do Egito, de Moisés e Israel no Egito, depois saindo de lá com a mão forte do Senhor, a relação que há entre o êxodo
e o Apocalipse. E nós sabemos que lá Deus, daquelas pragas que enviou, as 10 pragas sobre o Egito, ele foi, veja bem, ele foi tocando gradativamente a volta do trono de Faraó, até que na praga fatal, a morte dos primogênitos, o grande Deus Supremo, terrível para os seus inimigos, tocou no próprio trono de Faraó, tirando o seu primogênito. Aí está uma relação direta. Vamos em frente. Deus, Senhor soberano, põe a sua mão pesada sobre o governo iníquo e o reino do anticristo se torna tenebroso. Tenebroso. Não devemos pensar, os filhos de Deus não devem pensar que vai ser tribulação para aqueles que são perseguidos, os crentes, os que ficaram, dormiam com os que ficaram no arrebatamento da igreja, e os judeus especialmente, somente eles sofrerão. Não. Virá um sofrimento, algo tenebroso sobre o trono da besta. Aí está, não é? As dores e as chagas terríveis chegam aí, a exemplo da casa de Faraó no Egito. A atitude deles é de blasfemar do Deus do céu. São tão iníquos que não se arrependem. E é interessante notar que o Senhor, antes do golpe fatal nesse reino maligno, nesse império, eu escrevi aqui, mas eu trocaria, nesse império maligno, abala as suas estruturas, levando-o ao pânico e ao desespero. Duro juízo de Deus. Duro juízo de Deus. Quem pode fugir a este juízo? Vamos aos versos 12 e 13. E o sexto anjo, agora o sexto, tocou ou derramou, perdão. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. A sexta taça. Destaquei da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Dos 3, dessa trinca maligna, saem 3 espíritos imundos. Aqui sai o decreto de Deus autorizando a preparação das hostes infernais para a batalha do Armagedon. Minha gente querida, povo da aliança, surge agora a batalha final do governo do anticristo, a batalha do Armagedon, fatal para esse império. Até para pelejarem contra o Senhor, precisam da sua liberação. Então, aí está uma coisa, o dragão, a besta e o falso profeta, os 3, esse trinômio, essa trinca do mal, para que eles liberem, veja bem, para que eles liberem esses espíritos imundos. Agora imagina, espíritos que estavam retidos e são liberados sobre a terra na hora própria, no tempo próprio. Agora imagina quão terríveis são esses espíritos, ou serão esses espíritos. Mas para que eles os liberem, precisam de autorização daquele que mora acima das estrelas, do Senhor soberano. E eu falo uma coisa aqui para você. É esse Deus tremendo, único, que você e eu servimos. O Altíssimo, aquele do esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Aqui está, os 7 anos. Isso tudo o que está acontecendo agora aqui, a sexta taça, essas coisas, elas acontecerão no final dos 7 anos, aqui, porque diz que sai o decreto de Deus autorizando a preparação das hostes infernais para a batalha do Armagedon, a batalha que se dará aqui ao fim dos 7 anos. O anticristo chega ao fim do seu governo iníquo por decreto de Deus, como se Deus dissesse, ele há de dizer, basta, chega. E o fim acontece, o fim desse governo, mas num desespero, o anticristo reunirá suas forças, veja bem,
lá, comandado por o dragão, né? Ele reunirá as suas forças para pelejar, para resistir ao Senhor Jesus na sua volta e não se deixar derrotar. Mas sabemos, será tudo em vão. A Bíblia diz que o Senhor Jesus desfará o inimigo com o assopro da sua boca, né? O poder da sua palavra. Aí está. Então, isso aqui, a sexta taça, já mostra o fim da grande tribulação, que é a preparação dos exércitos do anticristo para resistir ao Senhor Jesus. Aqui está, veja bem, o rio Eufrates. Aqui está, olha, um mapa, né? O Iraque, a Síria, a Turquia. Aqui está o rio Eufrates. A Bíblia fala de dois rios famosos no tocante a esta região, que é o Tigre e o Eufrates. E eu peguei essa imagem do rio Eufrates. A Bíblia diz que esse rio vai se secar e esse leito vai ser preparado para que os exércitos desçam para a batalha do Armagedon. Agora, não sei. Eu não sei tudo, mas ainda que o Senhor esteja me dirigindo nesse estudo, mas o rio vai secar, o leito certamente é de areia, ainda mais nessa região que tem muita areia. Mas pode ser que a areia, isso Deus pode propiciar, que a areia seja petrificada e se formará uma grande estrada para que os exércitos desçam em direção ao Vale do Megido, o Vale do Armagedon. Vamos continuar. Aqui está uma imagem do rio Eufrates hoje, nesse nosso tempo. Aqui está ele. A Bíblia diz que ele vai secar e um caminho será preparado aqui para eles. Deixa eu fazer uma analogia aqui. Lá no Alasca, lá no hemisfério norte, os Estados Unidos, lá em cima, o Alasca é um estado americano. No inverno, os rios secam e se forma uma camada de mais ou menos 80 centímetros de gelo sólido. E os caminhoneiros aproveitam o inverno rigoroso, os 80 centímetros de gelo, e eles fazem de rios no Alasca a estrada e passam com carretas enormes, caminhões enormes por cima daquele gelo. E eles têm lá a polícia, um departamento do estado americano do Alasca. Ele passa para lá e para cá o dia todo, todos os dias, furando, fazendo uns furinhos e medindo a espessura do gelo. Se chegar a uma espessura mínima, eles suspendem o trânsito de carretas. Mas eles passam por cima do rio. Aqui, parecido e diferente, porque aqui o rio não vai congelar, mas ele vai secar e o caminho será preparado para que os exércitos desçam em direção ao Vale do Megido, para a grande batalha final. Né? Eu digo batalha final, veja bem, do governo do anticristo, porque, na verdade, no final nós vamos ver isso, é lá em Apocalipse 20, quando Satanás se levantar contra o Senhor Jesus, o ungido, o Messias, o Cordeiro, e será derrotado e lançado no lago de fogo e enxofre. Mas essa batalha é final em relação ao governo do anticristo, a grande tribulação. Aí está novamente. Vamos ler de novo o verso 12. Diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, o grande exército do anticristo, que será apoiado por líderes. Aí está novamente o Eufrates. Isso se tornará uma estrada. Eu creio nisto literalmente. Pois bem, aí está. O rio Eufrates é o único corredor nesta região. Diz a palavra profética que ele vai secar para que os exércitos dos reis passem por ali. Aí está. Você vê que são regiões montanhosas, mas o rio se secando se forma uma estrada, apenas com curvas e não com elevações, e descendo, porque os rios, as águas correm sempre em sentido de descer, não é? Aí está. O rio Eufrates, vamos falar sobre esse rio que é estratégico, é profético. O jardim do Éden, agora a gente volta lá ao Gênesis. O jardim do Éden,
onde teve a sua origem a raça humana, e Babel, né? Babel que gerou Babilônia, onde o governo humano começou sua rebelião contra Deus, em Babel, estavam no Vale do Eufrates, a região desse rio que você viu na imagem, nas imagens que nós mostramos. Assim, a história da raça humana chegará ao seu fim do governo humano, governo de rebeldes, de rebeldia, de rebelião de Babel. Chegará ao fim no lugar onde começou. Veja o que diz o livro do Gênesis. Lá no Gênesis diz assim, olha, Gênesis 2, de 10 a 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. E ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuzi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio, eu sublinhei, é o Eufrates. Esses são os dois rios mais famosos, o Tigre e o Eufrates. Aí está o rio Eufrates, que é citado agora como caminho para a batalha, ele está lá no Éden, ligado ao tempo da primeira rebelião coletiva da raça humana sobre a terra, fundando Babel, Babilônia, que significa confusão. Então, onde começou a rebelião? E ela atingiu seu ápice agora no governo do anticristo, ali vai terminar. Que coisa grandiosa, não é? Porque o nosso Deus vitorioso vencendo. Verso 14. Porque são espíritos de demônios, né? Os três espíritos imundos que saíram, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Espíritos de demônios que fazem prodígios. Esses espíritos são liberados para mobilizar os reis da terra, ajuntando-os para batalhar contra o Senhor Jesus na sua volta. É importante sabermos que esse será o tempo de tanta feitiçaria, em que o sobrenatural operará de forma sobre a terra, de tal forma sobre a terra, fazendo-a tenebrosa. Ante a aproximação da vinda do Senhor Jesus, a trinca satânica, essa trinca satânica, né? O dragão, o falso profeta e a besta se reúnem em busca de preparar-se para resistir. Eles reinaram, entre aspas, reinaram por 7 anos, provocando toda sorte de flagelos ao mundo. Mas agora o Rei dos Reis está voltando. Aí está. Primeiramente, Pedro e Judas fala de espíritos terríveis, aprisionados, retidos até o dia de Deus, o dia de propósito de Deus. Gente, há demônios que são tão terríveis, eles estão presos, retidos para um tempo próprio e só nesse tempo serão liberados. Esses aqui são assim, 3 espíritos imundos, espíritos da mais profunda rebelião, capacidade, poder de revoltar, de fazer resistir. Eles serão liberados, irão aos líderes do mundo, que terão dado apoio ao anticristo para congregá-los para a batalha. Venham, venham, é hora de resistirmos. E falarão de atos de bravura, de resistência, de coragem. Vamos encará-lo juntos. Somos mais fortes. Eu não gosto dessa expressão. Juntos somos mais fortes. Isso pode ter um certo elemento de verdade. Mas olha, em Babel foi assim. De certo modo disseram, juntos somos mais fortes. Pois eles reunirão a liderança mundial que estará sob o governo do anticristo, seus apoiadores diretos, aqueles 10 reis. Eles vão reuni-los
para a grande batalha, na vinda ou na volta do Senhor Jesus. Lá atrás, 7 anos antes, Jesus voltou, veio até as nuvens e dali chamou a igreja e levou a igreja fiel, os fiéis. Mas agora ele volta triunfante para derrotar o anticristo e aqui todo olho o verá. E esses espíritos, eles saem para congregar um grande exército para essa peleja, essa batalha final. Vamos lá. E Satanás pensa em um meio de resistir e derrotá-lo. Derrotar o Senhor Jesus na tentativa de evitar o que se seguirá à vinda do Todo-Poderoso. Mas o dia do Senhor está próximo e quem poderá detê-lo? Esse dia é tão importante para Deus que é chamado aqui de o dia do Senhor Todo-Poderoso. Ou, no nosso entendimento, e a palavra fala em outro texto, o dia em que o Senhor tomará vingança dos seus inimigos. Minha gente, é tremendo e é tremendo. Verso 15, vamos lá. E eis que venho, agora veja o Senhor dizendo, e eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Aí está, eis que venho como ladrão. Gente, eu quero explicar muito isso aqui. Tá? Em meio a tudo, surge uma advertência do Deus Todo-Poderoso. Ele adverte que se guarde os seus vestidos, vestes de salvação, vestes espirituais, para que não se ande nu e se veja as suas vergonhas. Isto é algo espiritual. São vestes espirituais. A Bíblia nos fala de vestes de linho fino, que são as justiças dos santos. O linho é uma figura de justiça na Bíblia. Isso é a justificação que temos no Senhor Jesus. E devemos andar como é digno dessa vocação. Não é? Dessa vocação. Nós precisamos entender que temos vestes espirituais de santidade. Veja, revestido dessas vestes de santidade, isto é, revestidos da santidade de Deus. A santidade em si mesma, ela é de Deus, nasce dele, e nós estamos revestidos dela. Ninguém é santo por si mesmo, senão o Senhor. Todos os santos de Deus, e o povo de Deus é o povo santo de Deus. Todos os santos de Deus são revestidos de santidade. Ela vem de fora, ela vem de cima e ela nos reveste. Vamos ter esse cuidado. Ele vir como ladrão quer se referir ao momento inesperado, ao momento de surpresa. Vamos parar aqui um pouquinho. Eu disse que queria explicar isto. Eu já vi um vídeo, se eu não me engano, intitulado O Ladrão de Sepulturas. E quando eu vi aquele vídeo, o seu autor literalmente classificava Jesus como ladrão de sepulturas. Primeiro, Jesus não é ladrão de nada nem de ninguém, porque ele é dono de tudo. Ninguém pode roubar os seus próprios bens. Roubar é tomar os bens alheios. Não é? Existe o roubo, que é o furto de tirar escondido, e existe o roubo propriamente dito, que é o assalto à mão armada ou não, é tomar pela força. Jesus não é ladrão. Ele falou que o ladrão é o outro. Ele é dono de todas as coisas. Quando diz que ele virá como ladrão, vamos entender uma coisa, um momento inesperado. Nenhum ladrão que vá roubar uma casa deixa um bilhetinho para o dono da casa. Senhor morador, hoje, às 2h30 da madrugada, eu vou visitar a sua casa e vou roubar a sua casa. Não. Um dos elementos que o ladrão tem é a surpresa. Também na rua, nas grandes cidades, né? Aqueles que vêm, roubam, enfiam a mão no bolso das pessoas, é uma surpresa, é um momento inesperado. Quando vê, a mão já foi lá, puxou, estão levando os bens, roubando. É o fator surpresa que determina uma comparação aqui do Senhor Jesus com um ladrão. Mas tenhamos cuidado.
temos cuidado, nós temos a mente de Cristo. E entender bem isso. Viu, gente? Vamos ter bastante cuidado. Pois bem, aí está. É nesse lugar, a principal encruzilhada do mundo antigo, que se travará a grande batalha entre as forças do anticristo e o exército do Senhor Jesus. É interessante notar que ali sempre foi um lugar de grande derramamento de sangue, um prenúncio do que há de acontecer naquele dia, quando se travará a maior batalha campal de todos os tempos, muito maior do que tudo o que já vimos. É o Vale do Megido. Aqui está, temos aqui uma imagem, uma fotografia desse grande vale. Está aqui, é um grande vale que existe na Palestina. O rio Eufrates vem para cá, e aqui nesse vale, neste lugar, que é um lugar histórico, onde muitas batalhas já foram travadas. Aqui, veja bem, é o lugar onde se travará a grande batalha. Verso 17. Vamos ler o verso 17. Deixa eu virar aqui a página da minha Bíblia. Diz assim, e vou ler também o verso 16. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo tocou a sua taça no ar, e derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, dizendo, está feito. Vale do Armagedon. O anjo agora toca a sétima taça. Esta é a última taça das 7, claro, é a sétima taça. A expressão dele é está feito. Se no versículo anterior vimos a preparação para a grande batalha, no Vale do Armagedon, aqui a palavra é está feito. O versículo seguinte explicará esta expressão conclusiva e bombástica. Mas desde já, entendamos a soberania de Deus. Ele nunca perdeu o controle de toda a situação da grande tribulação. Agora chegou a hora do grande Deus. Eu, quando estava ainda há pouco, antes de gravar esse vídeo aqui, passar a vocês, estou passando agora, eu estava meditando. Quando eu cheguei nesta sétima taça, a sétima taça ela é conclusiva. Não há muitas palavras. O decreto é somente este. E precisamente este, suficientemente este. Está feito. Decisão final. Agora chegou a hora da grande batalha de o anticristo ser derrotado e ser posto fim ao seu governo. Aí está. Verso 18. Olha a consequência do está feito. Vamos lá. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Gente, que terrível! Tal foi este tão grande terremoto. Pois bem, aí está, um grande terremoto, vozes, trovões e relâmpagos, como nunca houve sobre a terra. A ira do Deus Todo-Poderoso está operando. Imagino como toda a criação se abala, é algo que não tem precedentes. Mesmo a nós, filhos de Deus, e portanto guardados da ira vindoura, essa cena causa profundo temor. O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Jordão, que enviou as pragas sobre o Egito, o Deus dos furacões, dos maremotos incontroláveis, o Deus que é um fogo consumidor, como diz Hebreus, está irado. Deus está irado. Deus está irado. Aquele que se levantou tentando usurpar a glória do seu filho está caindo, está prestes a cair. Na verdade, por decreto divino, já está caído. Falta apenas consumar-se a sentença fatal sobre ele. E o Senhor se levanta no furor da sua ira para o grande momento. Mas nós podemos dizer, aleluia. Enquanto escrevo eu, pastor Onéas, essas palavras, eu me lembro de uma cena que é comum a muitos de nós, se não a todos. Quando crianças, quando víamos ou víamos nosso pai profundamente aborrecido,
embora não fosse conosco esse aborrecimento, ficávamos assustados. Gente, Deus, papai está irado, papai está aborrecido. Ao analisar este texto, não podemos deixar de sentir um profundo temor, ainda que filhos de Deus, herdeiros do seu amor. Aí pensamos, como é bom estarmos livres da ira de Deus e do Cordeiro, seu Filho. Eu já disse a você ao longo desse estudo que os ímpios lá fora não estão se importando com as coisas que virão, mas nós que conhecemos a palavra profética, toda a palavra de Deus, nós que conhecemos os juízos que virão, estamos livres deles, mas nós tememos e de certo modo trememos, porque sabemos o que virá. E eu acredito que nesse estudo do Apocalipse, você pastor, você obreiro, você crente, você povo da aliança, povo que tem na testa, de certo modo, já tem hoje o selo do Espírito Santo no seu coração, você sabe o que virá. E mesmo assim, você e eu, nós trememos, porque vai ser terrível. Mas saibamos que estamos livres disso na graça de Deus. Capítulo 19, estamos chegando ao fim, bem pertinho. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus. Nós vamos ver, a partir do capítulo seguinte, nós vamos ver no capítulo 17, nós vamos ver essa grande Babilônia. Da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Agora veja bem como a Bíblia explica as coisas. Assim como o Império Romano, lá no passado, caiu em 3 partes na sua queda, assim também o governo do Anticristo cairá em 3 partes na sua ruína. Afinal, ele é o Império Romano restaurado. Essa ruptura em 3 partes pode ser física ou mesmo político e espiritual. Eu acredito que seja político e espiritual. No passado, após Cristo, toda aquela história, o martírio de Paulo em 67 depois de Cristo, houve um tempo, eu não sei agora te dizer qual foi o ano, mas o Império Romano ruiu, ele caiu, porque todo Império Humano tem um princípio, um meio e um fim. E ele caiu e ele se dividiu em 3 partes políticas, né? E certamente espirituais. 3 partes. Assim também acontecerá. Por quê? Porque a grande Babilônia, ela será a capital do Império Romano restaurado. O Império Romano, nós vimos em Apocalipse 13, vai voltar, né? Para dar apoio ao Anticristo, como no nascimento do Senhor Jesus foi sob o Império Romano. A história se repetirá, mas ele vai cair e vai rachar em 3 partes. Versos 20 e 21. E nós estamos chegando ao final do estudo de hoje. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E a grande cidade, perdão aqui, 20 e 21, uma grande saraiva, é uma chuva de pedras, é a consumação do juízo de Deus sobre esse governo iníquo e sobre os seus seguidores. Veja, pedras de granizo que pesavam 1 talento. 1 talento é igual a 35 quilos. São pedras de granizo imensas que caem. E elas têm cerca de 35 quilos cada uma. Imagina uma chuva de pedras de 35 quilos. Há uns anos atrás, numa fábrica de automóveis em Betim, houve uma chuva de granizos, automóveis fabricados, milhares de automóveis estavam num pátio, fabricados ao ar livre, eles passam uma cera especial de proteção, que quando alguém compra, o carro é lavado, a cera é tirada. Eles estavam no pátio, milhares de carros. Veio uma chuva tão forte de granizos, pedras maiores, nunca de 35 quilos. E danificaram todos aqueles carros, ou a sua maioria. Foi um prejuízo imenso. Imagina o que será
uma chuva de pedras de 35 quilos em média o seu peso. Aí está. Pois bem, no capítulo anterior, o 16, nós vimos a expressão está feito. Na verdade, nós vimos agora, que mostra a queda da grande Babilônia. Agora no capítulo 17 nós vamos ver, é o próximo capítulo, os aspectos da grande Babilônia. Nós estamos encerrando agora o capítulo 16, é isso que eu quero dizer, e na nossa próxima aula nós vamos ao capítulo 17, onde veremos os aspectos dessa grande Babilônia, essa capital mundial do governo do anticristo. Olha, Babilônia vem de Babel, que significa confusão. Então, grande Babilônia é uma intensificação da confusão que será o governo do anticristo e a sua capital. No capítulo 17, veremos a clara identificação da grande Babilônia. E fica uma pergunta: que cidade é esta? Se eu fosse você, eu não perderia a nossa próxima aula. Nós vamos identificar esta cidade, está lá na Europa hoje. Nós vamos identificar esta cidade e mostrar porquê e mostrar que a Bíblia, de fato, aponta essa cidade. Não há como negar. Não sou eu, pastor Onésio, um pastor protestante, um pastor batista, o que seja. Não sou eu. É a palavra de Deus. Ok, minha gente? Então, nós estamos ficando por aqui hoje. Capítulo 16, estudado. Já vou ticar como a dizer, estudado. E na próxima aula, nós iremos ver e desvendar o mistério da grande Babilônia, a cidade que reinará ou terá reinado sobre os reis da terra. Ela está lá, eu repito, na Europa, bem viva, esperando por esse momento histórico. Ficando por aqui, pastor Onéias, seu conservo, seu amigo de cada capítulo, de cada versículo do Apocalipse. Não perca nossa próxima aula nesta sexta-feira e que o Senhor te abençoe e te guarde, povo da aliança, em nome do Senhor Jesus.